Hoje nós vamos falar sobre. Nós vamos terminar a segunda geração do romantismo, vamos iniciar a terceira e terminar a terceira geração do romantismo. E eu tenho já uma proposta para a semana que vem. Na aula da semana que vem, nós não faremos por esses recursos de gravar vídeo e vocês assistirem, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer uma aula remota. Nós vamos, então, juntos tentar conversar um pouco sobre a próxima obra literária, que é Lucília. Por quê? Tudo bem, gravar vídeo tem sido instrutivo, tem sido um recurso didático, mas eu acho que a literatura ela também prevê mais coisas, porque senão eu fico falando aqui e eu não sei nem a dimensão do que os meus alunos estão conseguindo aprender sobre literatura. Afinal de contas, literatura não é só aquela historinha, né? E eu quero ouvir de vocês também um pouco, a gente conversar um pouco sobre os textos, as obras que estão sendo lidas por vocês. E ter um contato também, porque eu tô com saudades, é claro, né? Então, já a primeira dica, que é uma tarefa, tá, gente? Tem que ser feita. Eu vou cobrar isso como tarefa. É a leitura do livro Lucília, do José de Alencar. Então, para a próxima aula, não precisa ler ele inteiro, mas eu quero que vocês iniciem a leitura e deem um belo encaminhamento para a leitura. Eu acho que dá para chegar tranquilamente, né, em uma semana, no capítulo 10, por exemplo. São capítulos curtos. A história é muito boa, é do José de Alencar, e vocês vão gostar porque trata-se de um romance. É um romance no estilo de folhetim. O que significa? Significa que o autor, ele publicava capítulo por capítulo no jornal. Então, os capítulos, eles têm uma coerência interna e eles vão terminar no momento gostoso, no momento que exige a leitura. É um livro que te instiga a querer lê-lo. Tem Kindle, tem PDF e tem, eu acredito que tenha na biblioteca, eu não sei se vocês estão podendo ter acesso na biblioteca de geração, mas eu vou mandar o PDF para vocês também, tá bom? Eu vou começar a falar com vocês a respeito de Macário, mas antes eu queria deixar claro uma coisa. Eu vou começar a cobrar sinceramente as obras que eu peço a leitura de vocês. Do jeito que eu fiz com o Macário, tá bom? Às vezes vai ter avaliaçãozinha surpresa. Por exemplo, eu pedi para vocês lerem até o 10º capítulo de Lucília. Eu posso muito bem, na próxima aula, dedicar meia hora com questões que vocês têm que responder dentro dessa meia hora, que é para testar a leitura mesmo de vocês. Então, são questões muito pontuais do livro que vocês não vão achar na hora, resumo, vocês vão ler e vão se apavorar porque não vão achar. Por que eu vou fazer isso? Uma, porque eu quero que vocês leiam. A segunda é porque eu não dou tanta tarefa assim durante a semana, tá bom? A gente está caminhando com o conteúdo no tempo certo, não estamos atrasados nem adiantados, estamos no tempo certo. E eu acho que a gente pode começar já a fazer uma coisa que vocês participem mais. Então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a obra Macário. Eu não vou me delongar muito e eu só quero chamar a atenção de alguns pontos, visto que acredito que vocês tenham lido tanto a primeira parte, que foi aquela que eu cobrei, quanto a segunda parte. Como é uma obra que vai cair no paz, a leitura é essencial. Não adianta a professora falar apenas. Eu vou pontuar algumas questões, mas muito dessa obra vocês mesmos têm que ler, né? Tem que ler. O Macário é um personagem que rompe com todos aqueles ideais do romantismo, aqueles ideais de idealização, aquela idealização romântica. Ele rompe com a visão de amor, de mulher, de religião do romantismo. É só a gente pensar na personagem Eurico, o presbítero, que a gente já vai saber que há uma ruptura com esse tipo de visão. Se a gente
gente for percorrer um pouco a literatura brasileira, a gente vai ver que as personagens brasileiras, as personagens da nossa cultura literária, elas estão bem longe daqueles ideais medievais, né? E tem sempre essa figura irônica, essa figura sagaz, essa figura que te causa um pouco de repulsa, porque o Macário é essa personagem que você não sabe exatamente se você olha pra ele e fala, ah, é um jovem aventureiro, ou se você olha pra ele e fala assim, meu, qual é a sua, mano? Né? Olha o jeito que você tá falando das minas, né? Vocês não pensaram assim durante a leitura? Não, porque eu pensei, eu ficava chocada com algumas partes que o Macário falava, principalmente quando ele falava de amor e de mulher. Então, isso tem que ficar muito claro. Tem uma cena logo no comecinho que já mostra a que Macário veio. Que o desconhecido chega e fala assim, ah, eu te vi lá naquele monte. Logo pensei, você é poeta? A gente já tá com uma imagem de poeta. Aí o Macário fala assim, não, meu burro tava com sede, parei pra ele tomar água, enquanto isso eu ficava jogando pedra no despenhadeiro e vendo elas rolar. Gente, já rompeu, então não, tava fazendo banalidades. Essa coisa da banalidade também aparece muito, né, nessa imagem do Macário. Né? Esse mundo é monótono de fazer morrer de sono. É isso que o Macário fala, né, da monotonia do mundo. Eu falei certo? E como esse mundo se coloca, né, na visão dele. Bom, e pra fechar essa parte ainda, o Macário vai dar a mão pra ele e falar, eu me chamo Macário. E o desconhecido fala assim, ah, eu sou Satã. E o Macário fala, nossa, quanto tempo que eu te procurei? Como assim, quanto tempo que eu te procurei? Você fala assim, cara, você não vai se assustar? Isso é o que gera estranhamento nesse primeiro momento, né? Vai continuar, o Macário vai subir no burrinho do diabo. O diabo vai falar que aquele burro é parente daquele que José carregou Maria e Jesus. Tipo, o Álvares de Azevedo só me faz ver isso, que o Álvares de Azevedo era bastante irônico para um menino que morreu aos 21 anos. Eu falo menino mesmo, né? Eu já tenho 10 anos a mais que ele, afinal de contas, já posso falar isso, né? Então, um menino que morreu aos 21 anos e deixou isso tudo pra gente, é um desacato, né, gente? É um desacato. Aí, o Macário segue, então, com o Satã e eles vão lá pra cidade de São Paulo. A ruína da cidade de São Paulo é uma das marcas do romantismo, porque o romantismo é isso. É tudo em pedaços, é a ruína da parte arquitetônica da cidade e é a ruína também das pessoas. As mulheres que o Macário vai descrevendo, com qual ele teve relação, é de repugnar, porque umas não têm dente, então é a decadência total. E, ao contrário disso, o ideal de amor dele é uma virgem linda, maravilhosa, Nossa Senhora, que se entregue a ele por amor e só ame ele, né? Enquanto isso, ele fica se divertindo com as mulheres por aí. Outra questão, então, agora, que eu vou entrar com vocês de forma bem rápida, é a segunda parte. A segunda parte é uma parte muito diferente da primeira. Tem esse tom irônico, tanto do Satã quanto do Macário, mas é uma parte que te deixa assim com uma pulga atrás da orelha. Tipo assim, tá, eu tava em São Paulo, aí a segunda parte vai e muda pra Itália. E na Itália, a primeira personagem que o Macário encontra ao chegar na Itália é uma mulher que tá com um menino, um homem no seu colo, embalando ele. Quando o Macário se aproxima, essa pessoa tá morta. E a mulher embala uma pessoa morta e ela não é o filho dela, e ela não quer reconhecer ele, que ele tá morto. E isso é muito triste, né? É uma cena muito triste, assim, ele fica muito entristecido com essa cena. Mas passa e ele vai conversar com o penseroso e ele vai falar assim, o meu desejo é morrer. Eu vou morrer. Como vai? Macário, eu vou morrer. Ele fala assim, né? Aí se você rir, você leva a sério, ele fala assim, eu estive essa noite com uma virgem. E ela se entregou seu amor a mim. Então agora eu só quero morrer.
E ele começa a sentir febre. E o Penseroso fala assim: você tá doente, Macário? Encosta aqui no meu ombro. Aí o Satã chega e leva o Macário e fala: é um menino, coitado, acha que vai morrer. Não vai morrer por causa de amor. E leva o Macário embora. E o Macário de fato não morre. Mas o Penseroso, que é essa personagem, se apaixona por uma italiana, fica perdidamente apaixonado pela italiana, acha que não vai ser correspondido seu amor e resolve se matar. E ele toma veneno. Ele toma veneno e aí começa a ficar com febre, começa a ficar doente. O doutor fala: você tá com febre, você vai... o que tá acontecendo com você, Penseroso? Ele fala: eu vou morrer. E a gente fica entendendo como assim vai morrer. E aí a italiana se aproxima dele e fala que ama ele, que gostaria de ser a mulher da vida dele, de construir alguma coisa com ele, coisas assim. E o Macário simplesmente... E o Macário não. E o Penseroso dali morre. Ele se arrepende, ele não quer mais morrer, mas ele já tomou veneno e já está morrendo e morre. E assim termina a peça, Macário. Então é uma peça assim, ao gosto romântico, só que rompendo com as idealizações do romantismo. Como naquele poema que a professora leu para vocês no vídeo anterior, né? Do próprio Álvares de Azevedo, onde ele falava da mulher que ficava lavando roupa, passando, e ele achava ela linda, roncando, etc. Rompendo completamente com uma idealização de amor que tivesse até ali. Então, essa é a segunda geração do romantismo.